3, 2, 1, valendo. Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do Procurando Bitucas. Antes que vocês estranhem, que eu sempre começo o episódio bem-vindo. Hoje eu não vou começar assim, porque eu estou numa semana extremamente mal-humorado por dois motivos. Primeiro, trabalho. Segundo, nosso editor, Washington Senna. Para quem nos acompanha fidedignamente, tá? Que tá lá, manda tweet, escreve no Facebook, manda calcinha comestível pelo correio, manda cartinha, faz fogueira de fumaça. Vocês estão esperando há 2 semanas um episódio novo do Bituca Drops. Não tem por conta dessa criatura, então reclamem com ele, xinguem muito ele no Twitter. Os meus convidados comigo hoje estão aqui, meu amigo inseparável Ricardo Contar, que provavelmente vai se tornar um membro fixo. Boa noite, galera. Tudo bem aí com todos? Meu amigo gerador de conteúdo e sempre comentários bem embasados, Rafael. Boa noite a todos. Eu ainda fico impressionado que isso daqui tem seguidor. E a besta apocalíptica, que não serve nem para descascar banana direito, Washington Senna, o pior editor da galáxia. Bom dia, galera. Voltei. Não sei como conseguiram sobreviver sem mim, né? E é isso, cara. Eu fui chamado pra uma célula nova aí de terrorismo e tô ocupado pra cacete. Mas a gente vai voltar essa semana com o Bituca Drops. Engraçado, cara, que até a Glória Pires e o Fábio Assunção mandaram mensagens aí que eles estavam ouvindo. O Fábio Assunção mandou mensagem porque o Bituca Drops ele fez referência com outra coisa. Para a sua informação, o episódio que Vossa Senhoria não participou e o Ricardo Contar assumiu o seu lugar, a sua cadeira, tá no The Voice Bitucas, foi o episódio mais downloadado da história da podosfera. Então, você não fez falta, tá? Então, já precisa deixar claro, você não fez falta. Falando quantas sério pessoas agora, fizeram download? 10? Quase. Eu tenho a estatística aqui, ó, contando aqui, foram 755 bilhões e comparado ao outro que foi 745 bilhões, né? A China para de falar besteira, vai. A China tá ajudando besteira. Vamos aí, galera. O episódio de hoje a gente vai, assim, muito se conversou, muito se falou, muito se chorou, principalmente. Após o anúncio do Thundercats, começou aquela putaria de não mexam com meus Thundercats, né? Porque o desenho ele vem numa linha bem infantilóide, como a gente até comentou em episódios passados aí do Bituca Drops. Sim. E aí surgiu a conversa entre nós, então decidimos falar um pouco sobre essa época áurea, né, dos desenhos, que foi a safra dos anos 80, que gerou muita coisa boa no campo da animação. Sim. Então, para você que está na faixa dos 40, um pouquinho acima disso, vai lembrar muito bem de tudo que a gente vai falar. Se você for um pouquinho mais novo, você é um bostinha leite com pera que cresceu vendo Teletubbies. Desculpa, filho, encara a realidade. Você não viveu a época de ouro. Você não gravou em VHS, filho, para ficar revendo. Então, chora, senta e chora. Então eu vou começar a conversa aqui pedindo a opinião do Washington, o pior editor da galáxia. Washington, cita algum desenho ou mais de um que marcou, que te obrigava a sentar lá e ficar nas paquitas naquele rebolante, bamboleante, com aqueles shortinhos microscópicos, aguardando o desenho. Cara, a Xuxa me pagiou praticamente a infância toda, né? A Xuxa foi minha babá, né? Ela e o Sérgio Malandro praticamente me cuidaram na infância. E a gente viveu a época áurea da TV aberta, né? Quando a TV aberta era boa, realmente, e era muito foda esses desenhos, cara. Acho que pra mim o mais emblemático, assim, um dos mais emblemáticos, se for falar todos, né? Mas assim, foi Thundercats. Primeira vez que eu vi Thundercats, muito foda, cara. Eu gostava muito da abertura, né? Que tinha aquele estilo meio anime. Foi feita no Japão. Sim, né? Eu não sei se teve produtores do Japão ou foi quase feito todos lá. Eles que a gente vai falar hoje tiveram, em maior ou menor grau. Pra quem não conhece Thundercats, fala sobre... Você é um bosta. Não, bosta. É melhor, nem vou falar, Você não conhece Thundercats, você é um bosta, pelo amor de Deus. Cara, e além do desenho, da qualidade do desenho, eu achava legal colecionar, né? Eu tinha uma coleção de todos os Thundercats. Tanto é que eu tinha uma tia que era macumbeira, ela roubou meu Munra, achando que era um... Juro. Sério, ela roubou meu Munra. Ela pegou meu Munra e falou, uma entidade. Aí colocava na estante dela. Aí eu juro pra você, velho. Eu juro pra você que eu vi aquela porra se mexer. Juro. Foda-se. Então, cara, o Thundercats, a primeira versão que foi lançada aqui na década de 80, acho que foram 4 temporadas, né?
Eu confesso que eu não lembro, cara. Thundercats acho que marcou todo mundo, né? Porque naquela época não tinha nem temporada, né? Assim, se tava passando, você assistia, não tinha essa de... Não tinha aquela de, eu preciso ver outro episódio. Não, você podia ver aleatoriamente que fazia sentido, né? Não tinha essa... Agora sim, o memória de elefante aqui da conversa é o Rico. Rico, Thundercats tinha continuidade? Eu não lembro se tinha uma continuidade na história, tipo... Os fatos que aconteciam no episódio, geralmente eles respaldavam lá na frente ou eram arcos fechados? Eu confesso que eu tenho pouca lembrança. Tinha continuidade, sim. Cada episódio era ligado ao outro, porém, como a TV brasileira sempre foi muito organizada, eles sorteavam no potinho e lançavam qualquer episódio. Então você assistia o 9, depois você assistia o 3, aí depois você ia pro 5, aí você sentia, eu entendi por que aconteceu aquilo. Porque 3 anos atrás eu assisti o outro. E aí teve conjuminou nessa história. Mas é a única vez que eu lembro que eles passaram em ordem. Foi quando aquela vez que o Lion teve que lutar com todos os Thundercats para receber a coroa. Lembro disso. A única Mas vez. Isso é logo o começo, né? Isso é o comecinho, né? Quando ele vai se tornar o rei dos Thundercats, né? Foi no final. Ah, é? No final da série. O desafio é no começo. Que ele vai roubando, ele vai pegando o símbolo de cada um e colocando no 5. É pra virar o líder. Isso é logo no começo. Então, exatamente, eu tenho essa mesma lembrança do Rafael. Eu tenho essa lembrança do Rafael. É no começo foi quando apareceu aqueles outros 3 Thundercats lá, que tinha o cego, o tigre branco e a outra menina. Isso, eu ia falar disso, que a única coisa que eu tinha lembrança isso de foi no final da série, não foi no começo. Foi no começo. No começo era o desafio. Eu fiz uma viagem rápida no tempo, me vi assistindo lá em casa e foi no começo. Mentira, ele acabou de pesquisar no Google, mentira. Cala a boca, ele acabou de ver no Google. Não acaba com a minha magia. Eles até fizeram um especial na emissora e passando na ordem certinho. Todo dia ele passava um episódio, vinha correndo pra poder assistir, inclusive. Não, mas isso que você falou da continuidade, realmente, acho que, assim, os episódios passados, ele influenciava o que acontecia no futuro, né, nos episódios posteriores. Mas um episódio não era conectado com outro, assim. E naquela época não fazia muita diferença, né? Nos anos 80 não tinha isso, né? Isso, não tinha. Não tinha continuidade. No Brasil não tinha isso, não existia. Cara, não, Rico, eu acho que até tinha continuidade, mas eu acho que ela não tinha preocupação, né, que se tem hoje, porque eu acho que esses desenhos, de um modo geral, eles estavam mais preocupados em vender brinquedos do que necessariamente em contar uma boa história, né? Então, tipo assim, Thundercats, eu acho que de um modo geral ele até tinha uma trama interessante, não vou nem dizer boa, interessante, mas, por exemplo, acho que o maior exemplo dos anos 80 de vender brinquedos, disparado, Comandos em Ação, né? O G.I. Joe. Transformers também. Eu não, acho que nada bateu o G.I. Joe, cara, em termos de número de brinquedos lançados. Transformers acho que tava ali também, né, na mesma linha, mas sim. O G.I. Joe, cara, teve mais de 400 bonecos lançados nos anos 80, velho. Aliás, anos 80 e 90, somando as 2 décadas. Era muita coisa. Que o G.I. Joe veio meio pra substituir aquele Falcon, né, cara, que era um... exatamente, ele vem na linha. Isso que eu ia perguntar agora pra você, Rico. Qual desenho, além dos Thundercats, assim, que, te marcou, você fala, caraca, preciso assistir, nos anos 80? Basicamente era Transformers e Thundercats. Eu lembro que você tinha um Bumblebee de Fusquinha, você ainda tem? Não tenho mais. Eu lembro que você tinha um Bumblebee, não tenho mais. O amarelinho. Sim. Basicamente eram esses desenhos mesmo, né? Que eu gostava muito de assistir. E era tipo. O He-Man também, eu assisti bastante coisa do He-Man, né? Que eu gostava bastante pelo lance dele falar no final com você. O Conselhos do He-Man, né? O Conselhos do He-Man, cara. Era muito foda, E que acabou virando um dos melhores memes da internet, né, cara? Até hoje a galera zoa com isso, né? E você, Rafa, o que você tem de lembrança aí dos anos 80? Aquele desenho que te marcou bem, cara? Quando veio anos 80 negócio de desenho, pra mim é Caverna do Dragão. Mesmo não tendo fim, era foda. Sim, era muito bom, né? Principalmente pra quem gostava de RPGs, porque na época, assim, pra gente não tinha acesso, né? Só vai descobrir na época a gente nem sabia o que era, né? Tanto que, me corrijam, tá, se eu estiver errado, eu não lembro de quando começava o desenho se aparecia o título Dungeons & Dragons. Eu lembro que esse título começou a aparecer
Eu tenho a lembrança nítida do título aparecendo quando ele começou a ser reprisado lá pelos anos 90. Nos anos 80 eu não lembro do título. Na verdade, o nome do desenho é Dungeons & Dragons, né? Sim, exatamente. Porque ele aparece o Tiamat, né, dando aquela borrifada, e aparece o Dungeons & Dragons. E seguindo a linha da maioria, ele também foi criado para vender o produto, né? Os desenhos aí eram criados para vender o produto. Muito em alta, né, quando ele foi criado. Exato. Então, eu vou um pouco além, né? Vocês estão falando dos casos óbvios, eu vou falar um pouco daqueles esquecidos. Um desenho que eu gostava, mas ele tinha uma linha mais pro satírico, né? Não tanto pra aventura. Até tinha carga de aventura dele, mas eu achava ele legal porque ele mexia com o western, né? Que é um tema que eu gosto desde pirralho. Era o Brave Star. Não sei se vocês lembram dele. Eu lembro. Que era aquele policial que ele tinha um cavalo inteligente. O cavalo tinha um trabuco, ele era exato, era muito legal aquele desenho, velho. Aí ele tinha aqueles poderes, né, do tigre, Quando ele tocava na estrela, né? Quando ele tocava na estrela ele tinha uma série de poderes. E outro desenho também que pegava a linha do western, mas aí acho que era um desenho que estava muito à frente de tudo ao seu tempo, era o Galaxy Rangers. Que a gente estava até comentando no grupo esses dias que eu joguei lá a lista dos episódios dublados pra vocês verem, e eu consegui rever quase todos, Eu fiz uma maratona aqui, eu revi até o número 40, são 65, assisti 40 episódios. Como aquele desenho estava à frente de tudo da época dele. Ele falava de cyberpunk, ele falava de tema sci-fi, ele tinha umas coisas assim, muito fortes de homofobia no meio do desenho, tipo o Gus, que era o cowboy, né, que na verdade é o Clint Eastwood do desenho, que ele é a cara do Clint Eastwood. Ele era mal machão, entendeu? Ele botava as minas pra baixo, você tava porrando todo mundo. Era um desenho típico dos anos 80, totalmente politicamente incorreto. Então pra gente que cresceu na época era um produto muito bacana, mas hoje acho que isso não consigo nem ver ele sendo reexibido com a dublagem da época, cara. Alguém tem lembrança desse desenho? Tenho. Eu lembro que o diferencial dele foi a qualidade na animação e nas histórias, né? Que ele deu... Assim, ele foi um pouco, não histórias mais adultas, né, mas assim, pendia um pouco mais pro infanto-juvenil, né, digamos. Exato, assim. Acho que ele tava mais no juvenil. E outra, mas ele tinha uma continuidade nítida. Tô falando isso porque eu revi. Ele tinha, todos os acontecimentos de um desenho, eles tinham desdobramentos pra frente. Isso era muito legal. Alguém sabe se ele era da mesma produtora do Thundercats e de Silverhawks também? Eu não tenho certeza. Porque eu falo mesmo pelos traços, assim, os traços, a abertura seguia mais ou menos muito parecido, né? Muito parecido, Não, mas geralmente se você for ver os desenhos dos anos 80, a abertura é muito foda, aí chega no desenho, o desenho já é coisa padrão, né? É verdade. Você lembra dos seis biônicos? É porque lembra até aquelas fitas de Atari, né? Que você comprava o Atari na capinha, desenho espetacular. Quando você ia jogar... Era um pouco mais complicado. Você falou do Silverhawks, né? Você lembra desse, Rico? Sim, claro. Era uma família no espaço, não era isso? Era uma família no espaço, tinha um cowboy também lá no meio deles, tinha um cara com a guitarra. Que o corpo deles eram metalizados, né? Algumas partes humanas, mas uma boa parte metalizada. Mas eles eram ciborgues, não era? Não era roupa aquilo, era o corpo deles, não era? Era o corpo deles. Não era família, era tipo, eles eram tipo policiais do espaço, assim, né? Meio estilizado. Só tinha dois irmãos, realmente. A mina lá e o cara do futebol. O elmo dele era um capacete de futebol americano, mas não era família, não. Não era família, né? Eu achava que era família. Ele seguia uma receita mais ou menos parecida com Thundercats, né? Tinha um cara, o vilão que se transformava, tinha mais ou menos um quê ali, um quê de Thundercats ali, né? Bem parecido. Então, mas eu não sei se vocês... Eu não sei se vocês conseguiram pegar... Eu falei propositalmente esses títulos um atrás do outro, pra ver se vocês conseguiam pegar. Como quase todos esses títulos, com a exceção do Thundercats, como todos eles eram uma... como é que eu posso falar? Uma homenagem, não digo... quando a gente vai pagar muito pau pra uma coisa, tem um nome essa palavra, não é homenagem... Me deu um branco agora. Punheta? Não é punheta, é parecido. É parecido. Uma ode, pronto, lembrei, uma ode à cultura americana, né? Porque, pode ver, quase todos eles tinham elementos de western, né? Quase todos eles tinham um mocinho que atirava primeiro e perguntava depois de olhos azuis, ou um agente da lei bem badass, né? Tipo um malvadão, Bravestar. Era um cara legal, mas ele sentava... já tinha os arquetipos definidos. Exatamente. Então, até hoje. O Bravestar, ele sentava a peio em todo mundo. O Gus, lá, a mesma coisa. Os mesmos.
Não mudava muito, né? Tinha o cara bonzinho, o cara bravinho, o cara o sério mais fraquinho, e o inteligente pra cacete. Exato. Os desenhos dos anos 80 também, se você fosse ver, tinha bem aquela receita maniqueísta, né? Isso. Os bonzinhos eram sempre bonzinhos, os mal era sempre mal. Ponto. Não tinha meio termo, né? Não tem meio termo. Aí é onde o mangá sempre... o anime, né? Ele sempre se diferenciou, né? Porque no anime, cara, você sempre teve as dualidades das escolhas, dos protagonistas, às vezes até os caras sempre faziam alguma coisa errada em prol da causa que eles acreditavam, né? Então acho que o Rafael colocou bem, é o maniqueísmo, né? Então, alguém lembra dos Gobots? Que é tipo os primos pobres dos Transformers? É os Transformers brasileiros. Não faço ideia do que é isso. Cara, pra falar a verdade, os Gobots era... Para falar a verdade, já que o Transformers também veio do Japão, o Gobots veio antes. Veio antes? Mas o Transformers acabou fazendo mais sucesso. Eu não sabia que eles eram anteriores aos Transformers, né? Porque eu lembro que aqui no Brasil eles foram lançados depois, pegando a carona do sucesso dos Transformers aqui, né? Nossa, mano, eu tô vendo imagem no Google aqui, eu não tenho lembrança alguma disso. Eu tenho, cara. Eu fui pageado pela Xuxa. Quando eu falo que fui pageado pela Xuxa e Sérgio Malandro, é verdade, cara. Praticamente a televisão foi minha mãe, meu pai e minha babá, tudo ao mesmo tempo. Cara, eu já assisti esse desenho já, viu? Oi? Saindo um pouco... Já assisti esse desenho. Já assistiu, com certeza. Saindo um pouco aí dos anos 80... Tá, saindo um pouco dos anos 80 e puxando um pouquinho aí para os anos 90, onde a gente já estava perdendo o interesse pelos desenhos, adquirindo interesse por fitas VHS de origem duvidosa, que a gente alugava escondido, copiava e passava para a galera toda assistir. Vocês sabem do que eu estou falando? Sim. Os anos 90, além de ter toda a maluquice cultural que teve do grunge na época, libertação cultural, todo mundo querendo parecer drogado por conta do Nirvana, o campo dos desenhos animados produziu muita coisa engraçada nos anos 90, e algumas coisas boas também. Então eu vou citar um exemplo aqui que, pra mim, eu acho que foi um dos desenhos mais fumados da década, que era aquele Fantástico Mundo de Bob. Sim. Aquele desenho, o cara escrevia movido a LSD aquilo ali, porque era muito viagem, e era legal o desenho. E o Freakazoid? A mesma coisa do Doug. Doug também era noiado também. Doug Funny, né? Exato, tava imaginando as coisas. Tá certo que depois que o desenho foi pra Disney ficou uma merda. E o Freakazoid? Mas ele era dos anos 90 também? Dos anos 90. Quem? O Freakazoid era foda. Freakazoid era foda. Não, Freakazoid era sensacional, cara. Freakazoid, Animaniacs. E com a dublagem do Guilherme Briggs lá, cara, nossa, o Freakazoid é muito foda. Tipo, ele falava umas coisas lá que... Ai, meu pâncreas, né? Eu não sei, cara. Eu penso assim, o exemplo aí, né? Eu ia falar do Tiny Toon, mas o Rafael já chutou a porta e falou do Animaniacs. Cara, Animaniacs era um desenho sensacional, velho. Um desenho que até hoje eu assisto e dou risada até hoje, a Sinfonia do Arroto, que é o Waco. Ele cantando aquela música, arrotando, cara. E uma coisa legal dos Animaniacs, né, que ele tinha uma crítica ao cinema americano, né, assim, apesar dele ser infantil, ele tinha um viés um pouco de humor adulto, assim, inserido ali, né. Tinha umas pitadinhas ali de coisas que não eram propriamente pra criança, né. Isso que eu achava foda. Que o Animaniacs, ele pegava a ideia, né, que o Hora de Aventura faz tão bem hoje, né, porque o Hora de Aventura eu assisto bastante com o Gabriel, então o Gabriel pega a Hora da Aventura, eu consigo pegar toda a crítica social do desenho. Rafael, fala algum dos anos 90 aí que você tem uma boa lembrança. Desenho foda dos anos 90, SWAT Cats, o último desenho da Hanna-Barbera. Nossa, excelente, SWAT Cats era muito legal. Aquela abertura era muito boa, cara. Era animal, né? Eles a abertura era foda, né? Os vilões eram muito bem feitos. Aí depois do jogo que saiu pro Mega Drive era foda também. Verdade, nossa, mano, desenterrou essa, hein? Essa Tartarugas do fundo do baú, velho. Então, só que, Tartarugas Ninja é um dos conceitos mais legais do mundo, mas eu achava o desenho tão infantiloide, tão bobo, mas eu gostava. Que eu não conseguia gostar muito dele, não, cara. O conceito eu achava legal, mas o desenho, a execução, eu não curtia muito, não. Pô, eu gostava, eles faziam referência a Faustão, faziam referência, na época, a dublagem, né? Fazia referência ao que rolava... Aquela dublagem livre, né? O cara se adaptava ao contexto do país do cara, né? O que tava acontecendo sim. O que tava rolando aqui.
Cara, eu acho que o ápice dos anos 90, assim, de animação foi o X-Men, né, cara? Acho que foi o melhor desenho que a Marvel fez até hoje, né? Acho que não... Cara, eu não sei, assim, se foi o melhor desenho da Marvel até hoje, mas que foi o melhor desenho pra gente de todos os tempos naquela década, com certeza. Foi Meu, muito foda. era muito legal aquele desenho. Muito. Uma coisa que a gente tá porque- esquecendo. É. Uma coisa importante esses anos 90, os anos 90, embora os desenhos fossem mais antigos, foi quando começou a invasão de animes, né? Pela Manchete. Cavaleiro do Zodíaco, Yu Hakusho, Verdade. Samurai Warriors lá, Warriors. e foi estendendo, né? É, foi no meio dos anos 90, né? Burato, né? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vai, O manda que, aí. que vocês acham dos desenhos antigos que vão sendo renovados e continuam até hoje, tipo o Scooby-Doo, que fez até crossover com o Supernatural? Cara, pra mim já devia ter acabado já Scooby-Doo. Puta, eu Você nunca acha que gostei. perdeu a essência da coisa? Na verdade, eu nunca gostei de Scooby-Doo nem na época que era clássico, assim. Eu nunca curtia muito. Apesar de ter algumas sacadas bacanas e tal, mas eu nunca fui muito fã de Scooby-Doo. Pra mim, essa reciclagem contínua dele aí eu acho um saco. Podia morrer aquele cachorro lá, aquele desgraçado, aquele maconheiro, filha da puta. O Johnny Quest era um desenho que podiam fazer uma coisa nova, né, cara? E teve uma. Teve. Não, nos anos 80, né? Não, nos anos 90. Não. Nos anos 90. Tem um desenho antigão primeiro, Isso. Que era... depois teve nos anos 80, aí Isso. tinha até o Petronius lá, que era o Homem-Pedra. Aí depois teve nos anos 2000 e pouco, teve a nova série. Até que Exato. tinha a filha do cabelo branco lá, esqueci o nome dele. do... Jace, sei lá. O Jace. Eu lembro não disso, eu tenho lembrança de tudo isso, eu vi. Esse último eu não assisti. Eu não lembro. Ó, caros ouvintes, eu não sei como é que o nosso pior editor da galáxia vai manter esse episódio, porque o convidado, o Rico Contar, que eu tô pensando, seriamente, se eu chamo de novo essa criatura, ele quebrou a linha de raciocínio aqui, ele quebrou a linha temporal do episódio, ele voltou lá pros anos 70. Vamos falar agora então dos anos 40, dos episódios do Superman, da Max Fleischer. Quem assistiu aqui? Eu gostava. Mickey no Barco a Vapor. Mickey no Barco a Vapor. O que mais que a gente pode falar? Eu adorava Betty Boop em preto e branco. O que mais, Washington? O que você gostava de assistir, Washington, nessa época aí? Vou até um pouco mais longe, na década de 20, cara, que tinha os desenhos por rádio, né? O desenho Nossa, na mano, rádio, pelo amor de Deus, assim, ondas de rádio. o desenho no rádio, cara. Agora ele vai bater na cara dele. Era o desenho por rádio, cara. Quem não lembra dessa época Então, aí... Rico, nessa época aí, como é que você curtia? Você escutava na vitrola? Você escutava no rádio a gás? Como é que você escutava aí? Confere pra gente. Eu vi, Já que você é o velho rádio, ancião da ondas conversa. baixas. Já que você é o ancião da conversa, vai. Diga aí, como é que você escutava? Esses dos anos 30 eu não tava presente não, cara, mas... Não, dos em anos espírito, 70, certeza que você estava. Certeza. eu lembro do Speed Racer, do Johnny Quest... O que mais? Tinham muitos desenhos, né, cara? Agora Tinha eu posso fazer uma pergunta? os da Ricardo Hanna-Barbera, na grande maioria. Contar? Ricardo Contar, posso fazer uma pergunta? Fique à vontade. Eu posso voltar pra porra dos anos 90? Pode. Obrigado. Volta aí pro ano 90, pega o Então DeLorean aí. agora, após um time travel, a gente entrou na cabine do Bill e Ted, vamos voltar pros anos 90. Aqui é Tá? assim, loucura pura. Aqui é bagunça, o negócio aqui é bagunçado. Vamos lá, ó, até quando mais ou menos? Porque, é que não, a gente começou a virar adolescente, começamos a trabalhar, começamos a descascar começamos a ver Bultmann, 2, enfim. 3, 4... 4, 5 mil. Quando que vocês, mais ou menos, se vocês têm lembrança, o último que vocês pararam de assistir religiosamente? Tipo, acompanhei até esse. Qual foi o último? O último desenho que eu parei de acompanhar... Como você percebeu que acabou os anos dourados da infância e adolescência e falou, merda, vou virar adulto. Cara, engraçado porque até hoje, cara, ainda acompanho algumas coisas, é difícil falar. Não, mas você não acompanha mais naquela empolgação de criança e adolescente. Não, Esse é o naquela ponto, entendeu? Eu acho assim, o último que eu acompanhei que eu falei, putz, cara, que pena que acabou, foi a Liga da Justiça, né? Nossa, mano. Foda. Sem limite. Mas Sem limite, a Liga já Liga era da- anos 2000, não era? Ou não? Ano 2000. Aham. Sim, ano Era 2000, né? Mas a gente Porque já era eu adulto, ia falar já. do Batman The Animated Series. O Batman, ele era dos anos 90. Puta, o The Animated verdade, Series. cara. Concorre diretamente com os X-Men como uma das melhores coisas já feitas pra animação, né, cara? Muito foda. Eu penso assim, os X-Men, em termos de qualidade de animação,
ele não era um petardo, né? Ele não era uma coisa muito boa. Mas os roteiros adaptando sagas clássicas do quadrinho era muito gostoso de ver aquilo, porque a gente lia na época. Sim. Né? Nós éramos leitores na época, então era muito legal você identificar as sagas, as referências. Agora, o Batman The Animated Series, cara, é um caso à parte, por quê? Porque a animação era fantástica, ela foi o starting, né, do Bruce Timm e o Paul Dini lá, cara. Ela estava à frente de tudo, né? Ela não era uma animação ruim em nenhum sentido, porque, o clima era noir, nunca sei pronunciar isso direito. Noir. As histórias, elas não eram necessariamente para crianças, entendeu? Não. Porque elas eram densas, eram violentos pra caraca os episódios, era muito violento. E era legal porque tinha uma continuidade também. Todo mundo assistiu esse na época? Agora eu vou perguntar pro meu amigo setentista, Rico, você assistiu o Batman na época, o The Animated Series? Não assisti. Você assistiu os X-Men? Não. Fala a verdade. Você assistiu o Batman do Adam West? Esse eu assisti. Eu sabia. Eu perguntei, mas eu já sabia que ele ia falar. Eu sabia. Esse eu assisti. E os X-Men, cara? Você acompanhou também, né? Os X-Men eu assisti bastante, cara. Eu gostava muito e lá tinha realmente a estrutura do quadrinho, né? Ali você tem um Ciclope que era líder. Totalmente diferente do Ciclope que essa geração nova conheceu nos filmes aí, que é um bosta, né? Um merda. O Ciclope dos filmes é um Zé Ruela. Não era o Wolverine e os X-Men. Era os X-Men. Verdade. Mas aí é questão comercial, né? Aí a gente estende demais o assunto se a gente for entrar nisso. Mas eu concordo com você. Concordo em gênero e número e grau. E você, Rafa, do Batman The Animated Series e os X-Men, qual que você acha que foi o melhor expoente dos dois? Embora acho que eu já saiba a sua resposta. Não, pra falar a verdade, meio que deu um empate, porque os X-Men, assim, pegou o auge dos X-Men, né? Bem nos anos 90, que na época lá tinham vendido o gibi mais vendido do mundo. Agora que o Jim Lee desenhando, né? Jim Lee e Chris Claremont, cara. Exato, as 3 primeiras edições, né? Que quando o Magneto volta, a história do asteroide M, então, pegou bem esse auge, então era foda. Agora já o Batman, a Animated Series já era todo um conceito de animação diferente, assim, sabe? Aquela coisa meio quadrada, assim. Aí ficou foda. Aí tentaram repetir a mesma coisa com o Super-Homem, mas só fez muito sucesso. Isso aí foi acabar descambando pra... Então, Rafa, mas... eu concordo com o que você falou, mas você não acha que, assim, é porque os dois... eu gosto das duas animações na mesma medida, tá? Pra ser bem sincero. Porque, assim, o Batman... Além dele ter um apelo muito maior que o do Superman, né, mundialmente falando, aquele desenho especificamente, ele pegou o melhor do personagem. Os caras conseguiram dar vida de verdade. Então, tanto que a melhor animação do Batman, né, se você não considerar tudo que foi feito, aliás, considerando tudo que foi feito, é o desenho. É o The Animated Series. Esse aí era aquele dublador clássico, não era? Sim, era o nome do americano eu não lembro, mas o brasileiro é aquele do vozeirão. Que ele teve uma polêmica aí recente, né? Mas a gente não vai entrar em detalhes, próprio, ele mesmo, ele mesmo. E o Superman, o desenho dos anos 90, né? Eu não achava ele ruim porque ele pregava a ideia do que é o Superman, que são histórias mais leves e cheias de idealismo, de heroísmo. Um personagem meio que sem limites, né, cara? Então, assim, como que você derrota o Superman? Não derrotava. Tanto que pro final do desenho, se não me engano, ele teve 4 temporadas, estou falando isso meio de cabeça, não tenho certeza. Aí as histórias dele começaram a ficar um pouco mais sérias, que ele até chega a lutar contra o Darkseid, né, no desenho solo dele. E foram muito bons esses episódios, eu assisti todas as séries, né, tanto do Superman quanto do Batman. E aí começou a Liga, e eu lembro que quando a Liga começava, o Superman estava meio desacreditado, justamente por conta das consequências do combate e o encontro dele lá com o Darkseid e os Novos Deuses. É que a Liga também ela é um passo acima, né? Mas acho que nos anos 90, o desenho do Batman, cara, era espetacular, cara, era muito bom aquilo. E eu não sou fã de Batman, hein? Mas aquilo era muito bom. Realmente, cara, ele seguiu aquela linha do Burton, né, do Tim Burton pro cinema, que é dar uma estilizada, dar uma sombreada no Batman, né, deixar o Batman um pouco mais, com aquela visão um pouco mais sombria, né, porque a gente estava acostumado com aquele Batman
fanfarrão. Mais colorido, fanfarrão. O Batman do Rico. A gente tava acostumado com o Batman do Rico. O Batman do Rico, verdade. Que tinha as sobrancelhas da máscara. Exatamente, a gente tava acostumado com o Bate Rico, que era o Bate da balada. O Batman barrigão. Exatamente. Aquela barriga. Amarelo. Aquele barrigudinho, aquela barriguinha lá, o Cucuringa que vai comer a teia do Batman. Aí chega aquele Batman sombrio com histórias muito foda, cara. Tipo, esse desenho foi uma das melhores coisas já feitas, já. Tipo, sim, era muito bom. Elevou o nível, né? Elevou o nível pra... Então, mas aí a gente, eu falei que era anos 80 e 90 e chegamos nos anos 2000, que não tem como falar, né? Porque é uma continuidade. Então acho que pega um pouco as consequências do que a animação foi se tornando, né? Então a gente começou falando sobre elas num caráter de vender brinquedo, né? Era mais um apoio para fazer vendas de uma linha de brinquedos, e aí elas começaram a se transformar em um produto consumível, né, por si só, independente dos brinquedos. Porque a maioria dos moleques que cresceram assistindo Thundercats e Comandos em Ação, eles cresceram e continuaram assistindo desenho, na medida do possível. E aí, esse desenho do Batman, e principalmente o Liga da Justiça e o Liga da Justiça Sem Limites, era o desenho que conversava com ambos os públicos perfeitamente, que era a molecada e nós, jovens adultos. Né? Então, a Liga Sem Limites, eu acredito, tirando o Rico, porque o Rico é setentista, mas eu acredito que todo mundo aqui assistiu a Liga Sem Limites. Sim. Vou começar com o Rafael. Eu também. Não acredito que você assistiu a Liga Sem Limites. É que ele usava, por exemplo, Questão... vários personagens que não apareciam uma vez em uma história ou outra. Às vezes tinha episódio dedicado para aquele cara, entendeu? Sim. Ele usava o lado B da DC legal, Comics, né? Cara. O lado B, isso mesmo. A questão do Sem Limites, ele abriu um leque de possibilidades, assim, e todo mundo teve seu espaço lá para aparecer um pouquinho, para fazer alguma coisa, entendeu? E eu achava muito da hora isso aí. Sim. E você, Rafael, você achava legal a Liga e a Liga Sem Limites? Não sei, justamente porque, como foi falado, deu toda a continuidade lá na história da Liga, lá quando descobriram que a mulher Gavião era traidora, né? Teve a guerra de Thanagar. Sim, aí também é legal que apresentou teve todo um arco assim, né? Como foi falado assim dos heróis mais antigos. Mas pra mim um dos episódios mais foda é quando... São dois, né? São dois arcos. Quando junta meio que um esquadrão meio suicida, que eles invadem a Torre da Liga pra pegar a armadura do Festus. Que depois o Fausto lá domina. E todo o episódio final, né? Que quando o Batman invade lá o Weller tá tomando banho, eles começam a conversar sobre o que seria o futuro da Liga. É muito foda. Sim. Cara, eu não sei. Esse desenho ele tem tantos episódios bons que é até difícil enumerar, tá ligado? É difícil você falar assim, esse ou aquele é melhor. Não por isso que ele tem o nome de Sem Limites. E você, Washington? Qual a tua melhor lembrança aí da Liga da Justiça e a Liga Sem Limites? Sim. A Liga da Justiça tem um episódio que eu acho muito foda, cara, que eu lembro que a primeira vez que eu assisti até arrepiei, foi aquele episódio que o Superman luta contra o Darkseid e ele fala que ele trata um mundo feito papelão, que pra ele toda a ação dele é meio que calculada, pra ele não... que ele controla o poder dele, né, assim, dá um peidinho, vai tocar uma campainha, ele tem que controlar cada movimento dele, aí ali ele fala que vai se soltar. Cara, é muito foda, cara, esse episódio e essa cena específica que ele trata, ele fala, não, vivo no mundo de papelão, mas agora você tá fudido na minha mão que eu vou despejar todo o meu potencial. Eu vou soltar a porva. Eu vou soltar a porva, maldito. E do Sem Limites, cara, eu gostei muito do episódio, tinha até falado com o Rico, do que aparece o Gladiador Dourado, que ele tem uma quest lá, que ele é meio que rejeitado pelo Batman, né, pela missão principal, ele fica meio ali deslocado, só ajudando os civis, mas eu queria muito ter visto o Besouro Azul nesse episódio também, junto com ele. Eu gostei, apesar de ser um episódio não muito épico nem nada, mas eu gostei bastante desse episódio aí. Eu encaro a Liga, né, vou falar, porque são quase dois desenhos distintos, embora tenham os mesmos personagens. Sim. Mas tem abordagens diferentes. O desenho da Liga, que se não me engano, acho que teve 3 temporadas, se não me engano,
ele é muito épico, é tudo muito grande, é tudo feito numa escala muito animal. Então, tipo, tem a Guerra de Tanagara, igual o Rafael bem lembrou, tem a Guerra Mundial, tem as invasões interplanetárias, eles lidam com ameaças cósmicas, pá, é tudo muito né? Tem essa briga aí do Darkseid, apesar que essa briga com o Darkseid, se não me engano, é na Sem Limites, no finalzinho dela, essa que você citou. Já a fase Sem Limites, ela pega exatamente o que o Rico falou. Pega aqueles personagens que você talvez nunca imaginaria que estrelariam um episódio, né, fossem destaque numa animação, e traz o lado B da DC Comics. Então, e consegue deixar tudo grandioso, né? Eu lembro quando eles apresentam os 7 Soldados da Vitória, cara, que é uma história do Grant Morrison no desenho da Liga Sem Limites. Tipo, você fala, caraca, eu jamais ia imaginar ver isso na TV, né? E no quadrinho já era uma história muito lado B. Então, para mim, o maior mérito, né, tanto da Liga quanto da Liga Sem Limites, era isso. Era trazer essa grandiosidade que a Liga tem, né, que, uma equipe como os Vingadores na Marvel mereceria uma animação tão boa quanto jamais tiveram e jamais vão ter. E a Liga Sem Limites, pegar tudo que você pode imaginar. Né? Então, ela me lembra também um pouco, a Liga Sem Limites, a fase dos quadrinhos da Liga Internacional, onde você via gente aparecendo de tudo quanto é canto. Tinha a Liga Europa, a Liga Antártida, a Liga América, a Liga da América do Sul. Me lembra muito essa fase. Liga da Zona Oeste. Osasco, Liga da Justiça de Osasco. Para mim, a maior grandiosidade, o maior mérito do desenho da Liga, né, e da Liga Sem Limites é isso. A primeira fase ela deixa tudo muito grande, muito escala cósmica, né? Mostra a importância que a Liga da Justiça tem nos quadrinhos e na mídia de um modo geral. E já a Liga Sem Limites, ela abrange tudo, trazendo aquela aparência da Liga Internacional, onde a gente via Liga Europa, Liga Antártida, Liga Zona Sul, Liga Oeste, enfim. Então, para mim, hoje, com um olhar crítico, né, essa é a visão que eu tenho, da importância que tiveram as temporadas da Liga da Justiça, né? Seja ela Liga da Justiça ou a Justice League Unlimited, né? Acho que era assim, que era o título original. Sim, então, se o pessoal da DC, fazendo um comparativo aqui com a questão dos filmes, da parte cinematográfica, fizesse a mesma coisa que eles fizeram com a Liga e a Liga Sem Limites nos filmes, eles teriam um universo muito mais coeso, muito mais sólido para poder trabalhar. E não largar tudo como eles largaram de qualquer jeito aí, e ficou nessa situação que tá agora, que ninguém entende nada, ninguém se identifica com nada que os caras fazem. Eu acho isso. Cara, eu sempre falo isso. A Warner, se ela tivesse sido inteligente, eu não acho que ela deve seguir a mesma linha da Marvel em relação à estrutura de filme ou a estrutura de universo, né? Mas eles deviam ter dado a chefia pro Bruce Timm, cara. Assim, esse cara vai ser o nosso Kevin Feige daqui, ó. Vamos criar uma divisão específica para filmes da DC, que vai adaptar os heróis e falar, é tudo na bunda do Bruce Timm, ó. Tudo na bunda dele, vamos comer a teia do Batman aqui. Porque a Warner, não sei como, cara, os caras acreditaram no Snyder, que o Snyder é um puta punheteiro que acha um gênio, né? Ele tem uma visão muito própria do que ele acha que é o cinema, né? E eu acho que ele teve uma visão distorcida do Superman, apesar do filme dele estruturalmente, sabe, ter um filme redondo, mais ou menos, assim, eu acho que eu não gosto muito da visão dele, do Superman dele. Eu não falo que ele foi o cara que cagou o universo da DC no cinema, porque quem cagou foi aqueles porra daqueles executivos, né? Mas ele contribuiu. Ele contribuiu porque também deram um aval pra ele, né? Falaram assim, e aí, vai, Snyder, você não é um fodão? Então, manda. Olha, eu vou esperar você terminar e vou fazer um comentário. Comenta, agora. Quero ver seu homem. A gente tá falando de desenho, seus haters do cacete. Parem de falar mal do filme do Zack Snyder. Lá vai vocês fugir do assunto de novo, Chupa, cara. Snyder! Não, porque Meu Deus do céu. Deram brecha na conversa, vamos falar mal do Snyder. Aí já começa a falar mal do Snyder. Volta pros desenhos. Ok, vai. Então, Desenho, voltando aqui, se eu não coloco ordem nesse negócio aqui, eu já falei, isso aqui é um boteco. É só, o único sensato aqui na conversa hoje tá sendo o Rafael. Porque ele só fala quando a gente chama ele. Tá despedido. Pega, passa no RH. 6 pratos pra sensatez. Cara, a gente tem que falar mal aqui também. Aproveitar que a gente tá nessa deixa de falar mal, tem que falar mal também da Fátima Bernardes, que acabou com a TV Globinho, que no sábado de manhã acordava
Pode crer, tinha, né? com você. E sempre tinha um desenhozinho ali, nem que fosse ursinhos Gummy, o caralho, mas sempre tinha, né? Agora não. Você pegou uma parada até interessante pra gente encerrar a conversa. Olha, eu contribuí. Uma das coisas mais legais, né, na cultura americana era o Saturday Morning, né, onde as crianças tinham o famoso sábado de manhã para ver os desenhos e tal. E até no Brasil isso também era seguido à risca, né? Os desenhos de sábado de manhã e também os desenhos de todo dia de manhã. Por conta da mudança, né, das grades de TV, a nossa cultura de ver desenhos, fossem de manhã antes de ir para a escola ou às vezes à tarde, que passava muito tempo quando a gente chegava da escola, acabou. A verdade é essa, não existe mais. Verdade. Hoje... Uma, por conta da ascensão da TV a cabo, então hoje você tem canais específicos para desenho, e outra principalmente por conta do serviço de streaming, né? Então, se você quer assistir, celularzinho na mão, assisto exatamente o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Então, foi muito legal esse bate-papo, né? Saudosista falar sobre as coisas que a gente assistia, mas é até triste por saber que as crianças de hoje e do futuro jamais experimentarão as sensações que nós tivemos daquele desespero do próximo episódio, o que vai acontecer, preciso sair correndo da escola para assistir, ou sair correndo para a escola, né? Porque às vezes o horário não coincidia, né? Você ficava assistindo, tipo, caraca, acaba o episódio para ir para a escola, acho que todo mundo aqui passou por isso em algum momento. Hoje pelo menos sei fazer um bolo, né? Antes eu não sabia. Quando é de manhã, tá lá aquela porra daquele não sei o que Camargo lá fazendo panqueca, vai se fuder. Eu me recuso a ver qualquer coisa. Eu quero ver o He-Man de ceroulas. Eu quero ver o He-Man então, de ceroulas. pessoal, eu preciso cortar o Washington, porque ele tá 2 episódios sem participar, ele tá louco, ele não tá falando nada com nada hoje. Então eu vou encerrando a conversa por aqui. Considerações finais, começando com meu amigo que vive no passado, Rico Setentista. Capitão América do grupo. Beleza. É o seguinte, Capitão América do grupo é boa. Pronto, as considerações finais dele foram essas. Beleza, é o seguinte. Rafael, considerações finais. Os desenhos, pra falar a verdade, não que os desenhos de hoje sejam ruins, né? Pra gente pode ser considerado ruim, mas se você for ver, os desenhos de antigamente, tipo assim, tirando as tramas, também era bem bobinha, que hoje parece que tá no ácido, né? E é isso. Sim, verdade. Pior editor da galáxia, considerações finais. Cara, isso aí, cara. Vocês dessa geração estão se fudendo, porque a gente tirou o melhor. Você tem que se fuder mesmo. Mimimi, vai ficar de mimimi aí. Eu tive meus Thundercats, agora chorem pelo Thundercat de vocês, seus desgraçados. É isso. Bom, as minhas considerações finais é porque a gente tinha bolado uma conversa que acabou desvirtuando completamente. É o filme do Snyder, isso daqui. Exatamente, virou um filme do Snyder. Mas no final das contas, o bate-papo até que foi legal, foi construtivo. Mas enfim, se você não tá afim de ver o Thundercats, eu quero mais é que você morra numa poça de lava, tá? Como é que fala? Hora de Aventura é legal pra cacete, assim como vai ser o Thundercats, vai ser tão bom também. Então ficamos por aqui, por hoje é só e tchau. Falou, galera. Tchau, tchau, tchau.